Gostaria de saudar a todos. Agradecer de forma muito especial a sessão do tempo pelo deputado Jacques Neves, deputado médico, deputado que é cardiologista, atuante ainda, né, lá no município de Capanema e outros municípios aqui do estado do Pará. Dizer, deputado, que nós também somos profissional da área de saúde, somos médicos, atuando numa outra especialidade. Eu faço ortopedia. E dizer, deputado, que eu nunca deixei de exercer minha profissão. Mesmo com o mandato de deputado estadual, eu sempre mantive a minha profissão como médico. No meu pensamento sempre foi o seguinte: eu sempre achei que a carreira na política ia ser uma carreira transitória. Queria passar e eu não gostaria de estar parasitando e nem correndo atrás de favor para poder me manter e manter o sustento da minha família, dos meus filhos. Eu tenho uma profissão que foi me dada pelo meu esforço, pela minha vocação. E eu acredito que Vossa Excelência pense da mesma forma. E queria aqui citar, inclusive, ontem, deputado Sidney Rosa, por coincidência, atendendo no consultório em Castanhal, lá no Hospital São José, me chegou uma pessoa conhecida lá do município de Marapani, vereadora do município, a Rosilda, trazendo um paciente. Esse paciente eu até fiz questão de anotar, anotar os dados dele. Então, o nome do paciente é o seu Sebastião Pereira Rodrigues, morador da rua Olavo Nunes, lá no município, não é Marapani, é Maracanã. Esse cidadão chegou com o joelho muito inchado, gritando demais, gritando. E nós, preocupados, mandamos fazer um raio-x. Eu achava, inclusive, que era um câncer, alguma coisa que fosse mais preocupante. Mas, colhendo a história, fazendo a anamnese, fazendo o exame físico dele, eu descobri que esse cidadão apresentou esse problema no joelho há 4 anos atrás. 4 anos. Veio a Belém, foi para o Metropolitano, passou em outros hospitais, ninguém operou esse cidadão. Disseram que não era uma urgência. E marcaram o nome dele na regulação. E esse cidadão estava há 4 anos esperando ser chamado para um procedimento cirúrgico. O cidadão estava com a perna com uma pioartrite, ou seja, era pus que tinha no joelho dele. Ele perdeu o joelho porque a infecção consumiu toda a cartilagem do joelho dele. E eu encaminhei e realizei o procedimento cirúrgico e possivelmente mais tarde ele vai fazer uma artrodese. Esse é um caso, deputado Jacques Neves, de vários que ocorrem todos os dias, de centenas, de milhares. E o descaso com a saúde ela é grande. Semana passada, o deputado Irã comentou aqui a questão dos hospitais regionais do estado do Pará. Eu quero dizer que o estado do Pará, deputado Irã, é o estado que menos recebe recursos dos 27 estados da União. É o que menos recebe recursos. E o pouco que vem não é otimizado, não é usado da forma a poder dar oportunidade a mais pessoas. Esses recursos, eles são normalmente empregados para resolver, ou seja, para viabilizar as OS que gerenciam os hospitais regionais no estado do Pará. Deputado Bordalo, Vossa Excelência sabe qual é o custo das OS mensalmente para esse estado? Aproximadamente 50 milhões de reais se gasta com as OS.
eu vou fazer aqui uma leitura de uma fala recente da secretária adjunta de Saúde, doutora Heloísa Guimarães, cardiologista, que respeito e admiro como profissional da saúde, como profissional cardiologista que é, mas eu lamento que ela tenha exposto os seus pensamentos, suas ideias, na frase que eu vou ler aqui para vocês. Ela fala, agora, no mês de maio, que a redução do número de leitos no Estado se dá pelo descredenciamento dos hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde, dos hospitais privados credenciados ao Sistema Único de Saúde. E que o Estado tem feito a parte dele, implantando mais leitos de UTI, mais leitos clínicos e cirúrgicos. O problema é que ela não fala nesse texto que foi publicado pela Agência Pará, que a culpa do fechamento da rede privada é do governo do Estado, pela falta de financiamento, pela falta de sensibilidade do secretário Dr. Vitor Mateus. Deputado Carmona, Vossa Excelência colocaria a sua mão no fogo pelas OS que gerenciam os hospitais regionais aqui no estado do Pará, onde essas OS estariam livres da corrupção? Colocaria, deputado? Acredito que não. Porque de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio. O inferno está cheio de boas intenções. E, lamentavelmente, esses recursos que são viabilizados para as OS, que gerenciam os hospitais regionais, não se tem a visibilidade, a prestação de conta. São caixas pretas vedadas, lacradas, que eu acredito que nenhum dos parlamentares aqui nessa casa conhece. Conversei com o deputado Tião Miranda, que é presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado Jacques Neves. E, para não dizer que estamos sendo radicais, que estamos propondo uma CPI, que eu não vejo nada, absolutamente não vejo nada demais. O deputado Tião pediu que se elaborasse um requerimento para fazer inicialmente alguns questionamentos para o secretário Dr. Vitor Mateus. E esses questionamentos, como nós vamos entrar em recesso, ele tem um prazo de 30 dias para responder. E eu quero ler, deputado Ayrton Faleiro, eu quero ler exatamente o que vai ser questionado. Então, nesse questionamento, nós vamos questionar a Secretaria Estadual de Saúde. Qual o balancete do último trimestre das organizações sociais que administram os hospitais regionais? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais os critérios e o custo médio de contratação e manutenção dos profissionais e serviços dentro dos hospitais regionais do estado do Pará? Porque nós sabemos que esses hospitais contratam médicos e profissionais a alto custo. Um médico trabalha no hospital regional de Breves por 10 dias, ganha R$30 mil. Eu vou encaminhar, deputado Jacques, o meu currículo para lá. Se eu trabalhar 20 dias, eu vou ganhar pelo menos 3 vezes o que eu ganho aqui nessa casa. Um nefrologista ganha R$60 mil. E serviços credenciados. Nós sabemos que a Clínica Lobo, que tem um profissional
doutor Otávio Lobo, que trabalha na CESPA, se contratou a Clínica Lobo para fazer o serviço de radiologia dos regionais. Quais são os critérios? Houve processo licitatório? É dinheiro público que está sendo usado. E é um servidor da CESPA, que eu respeito, admiro e sou amigo. Mas a gente tem que avaliar. A gente tem que ver quais são os critérios que são usados nessas contratações e prestações de serviço. Terceira pergunta. Qual a evolução do número de leitos nos últimos 20 anos no estado do Pará com a respectiva justificativa? Quais os serviços e critérios utilizados na contratualização de hospitais privados e filantrópicos no estado do Pará? Deputado Cefé, Vossa Excelência sabe que nem todo mundo que é privado e filantrópico está passando por dificuldade. Por quê? A CESPA põe a mão em alguns. Eu vou citar aqui, recentemente houve uma contratualização do Hospital Divina Providência, que coincidentemente o doutor Vitor Mateus era médico clínico, ou seja, diretor clínico daquela instituição. E por que isso não ocorre com os demais hospitais? Por quê? Eu queria saber. Eu acredito que Vossas Excelências também gostariam. A análise comparativa quantitativa e qualitativa entre procedimentos realizados nos hospitais públicos, privados e filantrópicos e nos hospitais regionais. Em qualquer caso, por favor, providenciar para que seja esta análise apresentada. O deputado Cefé, semana passada, falou aqui numa parte que fez, dizendo que já existe essa análise de custo. Inclusive citando que existem procedimentos realizados dentro dos hospitais regionais que custam 19 vezes mais do que um procedimento realizado fora dos hospitais regionais. 19 mesmo, você tira a oportunidade de 19 pessoas em detrimento de uma. Fala do deputado Luiz Afonso Cefé. Sexta pergunta. A análise comparativa dos indicadores de saúde antes e após os hospitais regionais, eu quero saber. Para a gente ter um parâmetro de discussão, eu tenho que saber os indicadores antes e depois, para ver o que melhorou realmente. Em qualquer caso, por favor, providenciar para que seja esta análise apresentada. Sétima pergunta. A análise histórica da taxa de mortalidade das unidades de pronto atendimento 24 horas no estado do Pará. Em qualquer caso, por favor, providenciar para que esta análise seja apresentada. E essas perguntas eu deixo às Vossas Excelências, inclusive, assinarem, aqueles que tiverem o interesse de conhecer essa realidade, subscreverem esse requerimento, solicitando esse questionamento. Ninguém está chamando o doutor Vitor Mateus para falar aqui, ninguém está convocando ele, ninguém está, eu só estou querendo saber esses questionamentos. Eu acredito que a maioria dos deputados podem subscrever esse requerimento. É um requerimento da Comissão de Saúde, assinado pelo deputado Tião Miranda, que é também deputado do PTB, como eu sou. Juntamente com isso, mas eu queria ouvir a parte do deputado Ayrton Faleiro. Eu lhe agradeço a cedência da parte e começo dizendo que o seu pronunciamento, seu requerimento, tem muito peso nessa casa. E, inclusive, junto à Secretaria Estadual de Saúde. Por quê? Vossa Excelência é da área. Vossa Excelência fala com conhecimento de causa. E Vossa Excelência não é um deputado da oposição. Vossa Excelência é um deputado da base do governo. E, de forma muito responsável, começa buscando com esse requerimento as informações. Mas Vossa Excelência sinaliza da possibilidade, sim, conforme o tratamento
que essa casa vai receber a possibilidade de trazermos o secretário aqui, a possibilidade até de abrirmos uma CPI para aprofundar o caso. E queria manifestar o nosso apoio ao vosso requerimento. Queria agradecer, eu devolvo a palavra ao presidente Cássio Andrade e vamos fazer outras colocações, os horários que ainda estão registrados. Muito obrigado, senhor presidente.